Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional diário Tempo de Esperança. Que essa palavra toque o seu coração. Compartilhe nas suas redes sociais. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O sermão das bem-aventuranças é reconhecido como o mais poderoso e chocante sermão exposto pelo maior pregador da história. No pico da colina, fazendo de um monte o seu auditório, Jesus anunciou 8 promessas que nos tornam bem-aventurados. E esse é o tema de hoje. A palavra bem-aventurança significa plenamente feliz. As bem-aventuranças não são uma receita humanista de alguns passos para ser feliz. Pelo contrário, elas nos apresentam uma rota de humilhação, de renúncia e de morte. As bem-aventuranças não representam um caminho para a salvação, do tipo 8 passos para ser salvo, nada disso. Elas são, na verdade, sinais ou evidências de alguém que de fato foi salvo. Elas diferenciam os ímpios dos justos, o joio do trigo, o falso do verdadeiro, o crente do mundo. Portanto, as bem-aventuranças não ensinam nada sobre ser salvo, mas nos conta quem são os salvos. Elas apontam para o fruto do Espírito. Na verdade, elas representam uma escada ascendente de 8 degraus rumo à estatura de varão perfeito. Cada degrau se eleva acima do anterior numa estreita relação de causa e efeito. O artesão dos céus as ordenou para que uma brotasse da outra. Então o Sermão do Monte, gente, ele exerce um fascínio sem par. Ele encerra a essência do ensino de Jesus. E é impressionante que esse sermão gerou, e até hoje ele gera muita decepção, porque ele está na contramão dos anseios da maioria daquelas pessoas que visitam os templos religiosos. Então Jesus, em primeiro lugar, ele diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja que Jesus, ele assevera que felizes não são os ricos e abastados, que nada tem falta, mas sim os pobres que reconhecem suas misérias e que admitem a sua falência espiritual. Em segundo lugar, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Ou seja, felizes não são os sorridentes que esbanjam alegria, mas aqueles que choram e lamentam por suas mazelas espirituais. O choro aqui não é pela perda de algo ou pela perda de alguém, não. O choro é o choro desesperador da alma que se vê necessitada de Deus. Só alcança esse nível de quebrantamento e de lágrima aquele que se viu miserável. Em terceiro lugar, ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Nesse mundo de armas nucleares e biológicas, aparentemente a terra será do mais forte e belicamente armado. Mas Jesus contradiz dizendo: felizes não são os poderosos que dominam pela força e conquistam pelas armas, não, mas sim os mansos e os humildes da terra. Me chama a atenção a palavra manso usada por Jesus. Ela vem de uma expressão original grega, praus, que significa e que identifica um animal bruto e selvagem que foi amansado por um adestrador. Isso fala muito bem daquelas pessoas cuja natureza foi domesticada pelo bom cavaleiro, o Espírito Santo. Em quarto lugar, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Os salvos são aqueles que antes se importavam consigo e agora eles se importam com a coletividade, com o bem de todos. A sua fome, a sua sede é pelo fim da desigualdade e injustiça. Eles desejam ardentemente o governo de Deus sobre a terra. Veja que interessante, essas primeiras 4 bem-aventuranças falam de quem somos a partir do nosso relacionamento com Deus. Essas próximas últimas 4 falam da questão do fazer e estão ligadas aos nossos relacionamentos interpessoais.
Primeiro Jesus fala de quem somos e depois do que fazemos. É muito importante você observar essa ordem, porque no cristianismo o ser vem antes do fazer. Quem é, faz, porque a fé sem obras ela é morta. Então, em quinto lugar, Jesus diz assim: felizes os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Felizes não são os individualistas que evitam pensar nos outros por medo de não sobrar tempo para pensar em si mesmo, mas sim os misericordiosos, cujo coração consegue residir, morar com os miseráveis, a fim de poupá-los e confortá-los dos dramas dessa vida. Em sexto lugar, Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração, gente, é o posto de comando de todo o nosso ser. O coração é a sede dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas vontades. E ele está na mira do diabo, mas é também o maior alvo de transformação do Evangelho. Como são felizes aqueles cujo coração foi limpo pela palavra, nele não há raiz nenhuma de amargura. Não há erva daninha da mágoa e da falta de perdão, não. Ele é limpo, ele é simplesmente limpo, e esses verão a Deus. E em penúltimo lugar, Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Felizes não são os que vencem as guerras, mas aqueles que promovem a paz. Esses são identificados lá fora no mundo como filhos de Deus, filhinhos de Deus, parecidos com Deus. Por último, Jesus diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você desenvolveu cada uma dessas bem-aventuranças, tenha certeza que a sua presença, ela irá incomodar as pessoas e os ambientes, porque você será um agente de transformação, e isso custa perseguição. Sua vida acaba sendo uma afronta e uma ameaça para o reino das trevas. Alegre-se por isso, pois o mais humilde raio de luz é capaz de dissipar as mais densas trevas. Seu é o reino dos céus. Oremos nesse momento. Pai, eu abençoo cada irmão que recebe essa palavra. Que esse devocional nos traga, ó Pai, a presença do Espírito Santo, a fim de atrairmos uma transformação que mude-nos e transforme o nosso ambiente, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.